Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai falar sobre o Midoriya, um poder que ele pode ter escondido dentro de si. Afinal, como a gente sabe, aparentemente o garoto nasceu sem individualidade nenhuma, mas isso pode não ter acontecido. Midoriya ainda pode ter escondido um novo poder dentro dele, além do One for All. E a gente vai ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, vocês já conhecem a história por trás das individualidades. Primeiro, um bebê recém-nascido foi capaz de emanar luz. Depois disso, várias pessoas ao redor do mundo começaram a manifestar vários tipos de poderes diferentes, até que hoje existe a era dos super-heróis e dos super-vilões, pessoas com vários e vários poderes. Acontece que o protagonista de Boku no Hero Academia aparentemente nasceu sem nenhum tipo de poder. Ele não tinha nenhuma individualidade e esse até que era um caso bem raro. Afinal, seus pais tinham poderes e geralmente as individualidades são genéticas. Os filhos recebem as individualidades do pai ou da mãe, ou talvez às vezes uma união da individualidade dos dois. Mesmo assim, o Izuku Midoriya nasceu sem individualidade nenhuma. A mãe do jovem Deku possui a atração de pequenos objetos. Essa é a sua individualidade. Basicamente, essa individualidade, que eu não conheço o nome exato, é capaz de atrair pequenos objetos em direção a ela, em direção ao seu corpo. Ela simplesmente precisa fazer alguns movimentos com as mãos e a partir daí, este poder já passa a agir por si só. Todos os objetos que ela escolher passam a voar e depois disso ir em sua direção. Com isso ela consegue os controlar, mas acontece que ela só pode fazer isso com pequenos objetos e a distância também não pode ser muito longa. Mesmo assim, essa é uma individualidade muito boa, muito útil. Afinal, como a gente sabe, para ser um herói não é necessário apenas você entrar em combate. Existem várias outras coisas que você pode fazer. E então, em situações de resgate ou talvez de descobertas e investigações, seria um poder muito útil. Midoriya poderia se dar bem com essa individualidade. Além disso, seu pai também tinha um poder. Hisashi Midoriya é um cara que a gente realmente não conhece, a gente não sabe nada sobre ele. Tudo que a gente sabe é que ele se casou com a mãe do Midoriya, teve o seu filho, mas depois de um tempo, ele precisou deixar a sua família no Japão para trabalhar no exterior. Assim, ele não chegou a ter nenhuma aparição, e além disso, ele só tem algumas pequenas menções. Mesmo assim, a gente já sabe que em algum momento da história ele vai ser alguém importante, ele simplesmente vai aparecer, mas a questão de hoje era a sua individualidade. Ele possui um poder chamado de hálito flamejante, Fiery Breath, e basicamente este poder permite que ele sopre fogo, que ele consiga cuspir fogo pela boca. E essa individualidade, como a gente não viu em ação, apenas citações, a gente não consegue saber exatamente como funciona. Mas o que sabemos é que aparentemente ela seria mais útil pro combate. Afinal, ela se trata de chamas, lançar chamas, e a gente já viu heróis assim. Temos o Endeavor e também o seu filho Todoroki Shoto, e também a gente tem o Dabi, que utiliza um estilo de fogo também. A questão é, sabendo que as individualidades são herdadas geneticamente, Midoriya poderia ter recebido um desses dois poderes ou uma união desses dois. E o que realmente poderia reforçar isso é o fato de tanto a individualidade da sua mãe quanto a individualidade do seu pai também são do tipo emissora. Mesmo assim, Midoriya não conseguiu manifestar nenhum poder, o que geralmente acontece aos 4 anos de idade. Sim, o garoto poderia ser um dos casos raríssimos em que uma pessoa nasce sem nenhum poder, ou ele pode ter sido afetado pela singularidade da sua individualidade. Quem tá assistindo o anime de Boku no Hero Academia conheceu esse termo há pouco tempo, acabou de descobrir sobre isso. Quem já acompanha o mangá tá um pouco mais familiarizado. Como eu acabei de explicar, geralmente as individualidades vêm de maneira genética, mas acontecem casos mais raros ainda de que isso não aconteça. Uma nova individualidade nasce completamente diferente, e em poucos casos mais raros ainda, essa individualidade acaba sendo completamente distorcida, até mesmo difícil de se manifestar. Desde que a primeira individualidade surgiu, era um poder bem simples, um poder que em pouco tempo passou a evoluir. Mesmo assim, foi revelado que com o passar do tempo, conforme várias e várias gerações de individualidades fossem nascendo, que esses poderes se tornariam cada vez mais fortes e também cada vez mais capazes de afetar os seus usuários. Basicamente, os poderes se tornariam mais poderosos, mais fatais e também acabariam indiretamente controlando as mentes de quem estavam os utilizando. As novas individualidades que nasciam agora diferente de suas anteriores poderiam ter algumas singularidades, mudança em seu comportamento como poder. Basicamente, uma nova habilidade nasceria do absoluto nada. Simplesmente assim. E a gente já conhece alguns casos de individualidades que foram afetadas por uma singularidade, como por exemplo a da pequena garotinha Eri. Como a gente já conhece na história dela, bem, os seus pais possuíam poderes, possuíam individualidades, mas quando ela nasceu, um novo poder simplesmente surgiu. Eri fazia parte de uma nova geração de individualidades de novos poderes, e ela então possuía o Rewind, o Rebobinar. Basicamente, ela tinha um novo poder
ter uma individualidade que já era mais poderosa do que tudo já visto. Um poder tão grande e absoluto que a Eri já não era capaz de controlar. Afinal, como a gente viu em seu passado, o seu pai, sem saber sobre seu poder, sem saber que ela já tinha manifestado uma individualidade, simplesmente acabou tendo sua vida rebobinada ao nada. Um simples toque em Eri fez ele retroceder completamente. E como eu disse, isso era algo que ela não podia controlar e nem mesmo treinar. É impossível treinar este tipo de poder. Afinal, a Eri não poderia testar isso em alguém para conseguir tentar entender o seu poder, para entender como aquilo funciona. E além disso, o poder dela faz parte de uma evolução das individualidades completamente diferente. Assim, em um caso específico, enquanto Monoma tentou copiar o seu poder para entender um pouco como rebobinar funcionava e talvez como utilizar, basicamente ele não conseguiu. Ele não conseguiu saber como aquilo funcionava e nem mesmo a manifestar. E aí chegou a este ponto. Ele não conseguiu manifestar o poder de rebobinar. O chifre daquela individualidade nasceu nele, mas ele não conseguiu fazer nada com ela. E é nesse ponto que entra o nosso pequeno herói, Soku Midoriya. Ele pode ter nascido sim com uma individualidade, talvez uma individualidade que unia a de seu pai e da sua mãe, só que ele não pôde manifestar, talvez por ter sido atingido pela singularidade dessa sua individualidade. Pode ser que o poder do Midoriya também já esteja evoluído e seja em um nível completamente diferente. E isso chegou num ponto que ele não pode manifestar ele inicialmente, mas que isso já teria consequências na atualidade do Midoriya. Algo que ele está fazendo hoje em dia já está sendo afetado graças a esse seu poder oculto, a sua individualidade escondida. Como a gente viu, a partir do ponto que acontece uma singularidade numa individualidade, ela já não faz mais parte das individualidades da sua família. Um novo poder completamente diferente de tudo acaba de nascer. E isso pode ter acontecido com o Midoriya a ponto dele não conseguir ativar este seu poder escondido dentro de si. Além disso, isso também explicaria por que o doutor não conseguiu identificar se ele teria ou não uma individualidade, porque ele achou que não. Afinal, o poder de Midoriya seria algo completamente diferente de todas as individualidades que ele já estava acostumado a lidar. Seria algo novo, completamente novo. Uma mudança no próprio conceito de nascer com poderes. Midoriya teria algo escondido dentro de si, algo que ele não conseguiu manifestar até que ele recebeu o One for All. Como a gente sabe, o Midoriya não teve treino suficiente para receber aquele poder. Ele recebeu um pouco antes do seu corpo estar 100% apto de se adaptar ao One for All. E depois que ele recebeu, sim, se passou algum certo tempo e ele continuou com dificuldades em controlar aquela individualidade, ao ponto do próprio All Might não conseguir entender direito o que estava acontecendo. Mas o tempo se passou e o Midoriya foi dando o jeito dele, ele foi criando Full Cowling, por exemplo, e ele foi conseguindo aos poucos dominar pequenas porcentagens do One for All, que já eram muito úteis em batalha. Talvez essa dificuldade do garoto em conseguir aos poucos controlar este poder seria o fato da sua individualidade já estar se conectando aos poucos com o One for All. Como a gente sabe, o One for All é uma união de várias individualidades, várias quirks que são escondidas lá dentro. Esses poderes então se unem em apenas um poder de força bruta. O poder que a gente já viu várias gerações sendo utilizadas, mas agora ele tá se comportando diferente com Midoriya. Pode ser que essa diferença veio por causa da singularidade da individualidade dele, uma individualidade escondida ali. Afinal, foi do mesmo modo que o One for All se originou. Uma pessoa que aparentemente não tinha nenhuma individualidade recebeu poderes e depois disso nasceu este grande poder. E pode ser que isso esteja acontecendo de maneira diferente com Midoriya. Quando o One for All chegou nele, ele encontrou aquela singularidade, então eles passaram a se adaptar. E é aí que vem algo que está acontecendo com Midoriya agora. Diferente de todo mundo, seu poder não se resultou em força bruta. Assim como Toshinori Yagi, o All Might, ele não possuía aparentemente nenhuma individualidade quando recebeu o One for All, mas mesmo assim ele manifestou mais de um poder. Todos os usuários do One for All, além do All Might e antes do All Might, eles tinham a sua própria individualidade. Então eles tinham aquele aumento de poder de força bruta, além do seu próprio poder inato. A própria Nana Shimura era capaz de usar a sua levitação e também o One for All. Mas o Midoriya agora descobriu que ele, o único usuário do One for All que não dominou completamente aquele poder, é aquele capaz de dividir individualidades e usar elas manualmente. Pode ser que o poder escondido dentro do Midoriya, a singularidade da individualidade, algo guardado ali dentro, foi o que o permitiu acessar algo que ia até mesmo além do tempo e o espaço. Afinal, Midoriya não só está destinado a usar todos os poderes do One for All individualmente, como ele também está sendo capaz de se contatar com esses usuários, os usuários da individualidade original. A gente já viu que ele, em uma espécie de sonho, acabou encontrando com o usuário original do One for All, o seu criador, e depois disso ele também teve uma visão de todos os seus sucessores. Logo depois disso, Midoriya apareceu curado. E com o passar do tempo, quando ele dominou mais uma individualidade que estava escondida dentro do One for All, a Black Whip, ele também foi capaz de contatar e se comunicar com o usuário original que apresentou sua individualidade, o Black Whip, e depois disso, falou que Midoriya seria capaz de dominar os outros poderes. Não só isso, como ele também está evoluindo muito rapidamente com o uso da Black Whip. Após aquela individualidade se manifestar pela primeira vez, o Midoriya já está treinando para conseguir a dominar e também já está estudando
pensando sobre as outras individualidades. Ele agora está pensando na levitação da Nana Shimura. E assim vai. Talvez o poder oculto de Midori, a individualidade escondida dentro dele, não só possa guardar um poder genético, algo que venha da sua família, como também essa singularidade que foi capaz de afetar o One for All, dividindo aquele poder, não só permitindo que o Midori continue usando aquela força estrondosa que unia vários poderes, como também usar cada um deles individualmente, de forma que nenhum outro usuário jamais fez. Mas é isso aí, o que vocês acham sobre isso? Será que Midoriya tem uma individualidade com singularidade dentro de si? Um poder completamente oculto que afetou o One for All? Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!